Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não desistem facilmente. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sou Sandra Madureira, bem-vindos ao canal Voz Conservadora. Olá, bem-vindos à nossa live, boa noite. Hoje é 3 de janeiro de 2022, um ano novo, cheio de perspectivas. Eu quero, juntamente com a minha equipe, aqui é Sandra Madureira, do canal Voz Conservadora. Nós temos uma equipe pequena, mas bastante competente, e juntamente com ela eu quero desejar a vocês que nos ouvem, que nos ouvirão depois, um excelente ano, cheio da paz, da prosperidade, da saúde, de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Eu quero apresentar a vocês hoje aqui na bancada, dividindo a bancada com o pastor Renato Lima. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcela. Como você está? Estamos bem, graças a Deus. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Para nós é uma honra tê-lo aqui. E eu quero convidar o pessoal que está nos assistindo a tocar o sininho, curtir, compartilhar e ajudar o canal a crescer. Canal Voz Conservadora. Pastor, aqui eu quero apresentar, e o senhor pode ir interrompendo, que aqui é uma auto-apresentação juntamente comigo. O pastor Renato Lima é pastor da Igreja Comunidade Apostólica de Jesus Cristo. Apostólica de Jesus Cristo em Peruíbe. Isso. Em Peruíbe porque tem outros lugares. Nós temos em Peruíbe 3 igrejas, né? Temos a sede aqui no Caraguava, temos uma igreja no Vila Erminda e uma no Jardim dos Prados, entre Jardim dos Prados e Leão Novaes ali. Então são 3 em Peruíbe. Isso. E uma em Itariri. É que nós estamos mudando de lugar. Que bacana, pastor. O pastor é casado, pai de 4 filhos. Exatamente. Depois falaremos um pouquinho disso. O pastor também cursa o 3º ano do curso de teologia, bacharel em teologia. Exatamente. Na FATESP. Isso, lá em São Paulo. É quanto tempo? 4 anos. 4 anos, falta pouquinho. Falta esse ano e o ano que vem. Esse ano e o ano que vem. 2022 e 2023. Isso. E também é um pastor conservador, de direita. Eu costumo brinquei, né? 200% conservador, de direita. Capelão e juiz de paz. Exatamente. Pastor, o que significa tudo isso aqui? Se apresente para nós. Boa noite a todos aí que nos assistem pela live. Canal Conservador, nossa irmã Sandra, sempre fazendo um excelente trabalho juntamente com a sua equipe, né? Obrigada. Deus preparou essa oportunidade de estarmos aqui na noite desse dia. E é um prazer receber o seu convite e nós estamos aqui trocar algumas ideias acerca de alguns assuntos pertinentes, algumas coisas que as pessoas se retraem, né? Tem medo de falar. E aqui a gente está aqui para poder falar sobre tudo, né? Sou pastor, presidente da Igreja Comunidade Apostólica de Jesus Cristo, onde nós temos aqui em Peruíbe 3 igrejas. E pastor, trabalho por conta própria, né? Tenho meu próprio ganha-pão, minha empresa. Trabalho, estudo e a gente dá o nosso melhor. Como é que um pastor, no ramo de imobiliária, né? Deve ter uma equipe aí grande por trás de todo desse trabalho. Como é que dá conta de 3 igrejas, uma em Peruíbe, uma em Itariri, morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo e ainda ser tão ativo nas redes sociais? Isso aí é mais a gente assim, porque já tem 15 anos que eu tô aqui. A maioria dos pastores, eles são pastores de gabinete. Né? Pastores que trabalham de né? Porque cada um tem seu chamado. Voltou. Pode voltar um pouquinho antes do que você estava falando. Ser pastor e trabalhar também, né, como corretor, ter uma equipe de trabalho, pai de 4 filhos, esposo, juiz de paz, capelão, corretor, empresário. De tudo um pouquinho, né? A gente tem uma vida um pouco corrida, mas eu entendi na vida que nada vem de graça, nada é fácil.
Por isso que eu sou de direita, porque eu sou anti-socialismo, porque o socialismo ele mostra que todos têm que ser iguais. E quem não trabalha quer levar em cima das costas de quem trabalha, né? Então a gente consegue conciliar tudo isso, primeiramente, que é a graça de Deus sobre nossas vidas. Segundo, que graças a Deus aqui embaixo a gente montamos aí uma boa quantidade de obreiros, tem homens de Deus, mulheres de Deus que tá fazendo esse trabalho conosco. Cada igreja que nós temos tem aí um dirigente, tem o vice-presidente, que inclusive estava enfermo, né? Pastor Antônio, pastor Helena. Nós temos ali o genro dele, que é o evangelista Alain, Camila, sua esposa, que ajuda na igreja do Jardim dos Prados. Ali no Jardim, no Vila Erminda, nós temos ali o pastor Joel, a pastora Cláudia, e tem mais os obreiros nossos que estão lá, que ajudam, são pessoas também abençoadas. Na sede eu fico aqui, mas também corro as outras igrejas. E eu trabalho, porque a gente precisa trabalhar, precisa pagar conta, tem família, né? Então, aí eu trabalho de segunda a sexta, faço faculdade à noite, e aí quando chega sexta-feira, eu chego em casa da faculdade mais ou menos umas 11h15, as malas já estão meio aqui arrumadas, coloco as roupas que eu quero, a gente fecha a mala, já sai mastigando alguma coisa, coloco a mala no carro e desço. Aí chega aqui mais ou menos de sexta para sábado, 1h da manhã. Nossa, pastor, bem corrido, né? Bem corrido. Eu vejo que o senhor é uma pessoa extremamente ativa, né? E para dar conta de tudo isso tem que correr, né? Correr bastante e ter uma equipe boa. Uma equipe boa. Né? A gente tem aqui... Fazer discípulos, né? Exatamente. Eu tenho aqui o primeiro dirigente da nossa igreja, que é o pastor Leonardo, né? Que na minha ausência responde aí, faz um excelente trabalho, juntamente com a esposa dele, a pastora Andressa. Tenho meus obreiros, evangelistas, o pessoal que sempre dá uma força. E a gente sempre se fala pelo WhatsApp. Então a gente... É como se eu estivesse aqui, mas não estou. E o pessoal entende que eu preciso trabalhar para poder pagar as contas. E durante a semana eles dão super conta do trabalho. Tranquilamente. Que bom, que maravilha. E a igreja cresce, né, pastor? Graças a Deus. Na pandemia perdemos bastante pessoas, né? Muitos aí não aguentaram a pressão, desistiu. Outros estavam esperando alguma oportunidade para realmente... parar, descansar, né? Para descansar um pouco. Essa coisa do culto online, né, pastor? Deixou as pessoas bem acomodadas. Já era meio complicada a questão de culto online, né? Porque vem muitas coisas pelas redes sociais que escravizam as pessoas, elas acreditam que elas não precisam mais estar presentes na igreja. E a Bíblia diz, bem dizeis vós que estáis na casa do Senhor todos os dias. Já que não tem culto todos os dias, pelo menos ir nos dias que tem. Né? E as pessoas, elas querem viver através só de live, e não é assim. Você pode fazer suas lives. Perde a comunhão, né? Perde a comunhão com os irmãos. Com a igreja. Não tem mais relacionamento, Exatamente. Né? O que a pandemia trouxe de muito ruim para nós. Para muitas foi famílias. Esse isolamento, né? O fato de não se conectar com as pessoas, de ficar apenas na frente do celular, da TV, Exatamente. Do seu computador. Ali tivemos que nos adaptar, mas também a gente não via a hora de voltar de retomar. A retomada aí. Nós temos algumas pessoas nos assistindo, pastor. A Idelma Santos, ela está sempre conosco. Boa noite, Idelma. Deus abençoe. Bem-vinda. É membro da nossa igreja. É mesmo? Eu acho que não a conheço pessoalmente, mas ela... com ele, né? Ela está sempre nos prestigiando. Obrigada, Idelma. Pastora Leinardes, conhece, né? Pastora Leinardes, mulher de Deus, mulher guerreira, Deus abençoe. Né? Carolina Falcão, Luiz Magno, Eusani, Lourisvaldo. E assim, pastor, eu quero assim aproveitar a oportunidade de ter um pastor conosco que não tem medo de se posicionar. Né? Não tenho, não. Eu já vi que o senhor se apresentou. Eu sou de direita, sou conservador, gosto de política, entendo de política, participo de política. E assim, como tudo isso, né? Resumindo, um empresário, esposo, pai, ativo nas redes, sem receio de se posicionar. Como que você consegue dar conta de tudo isso? E a pergunta é, perdeu ou ganhou mais amigos por conta de ser desta forma, assim, politicamente ativo? Eu vejo que os pastores, eles têm um pouco de receio, né? De falar. E eu vejo que você o senhor, bastante ativo e destemido. Eu gosto de ser realista. Eu não consigo ser uma pessoa duas faces para ninguém.
Tá. Eu sou o que sou na frente, nas costas. Então, para ser pastor conservador, ele não pode ser um pastor omisso. O conservador, ele tem que mostrar que ele é conservador da tradição da família, né? As leis de Deus. Um pastor conservador, ele tem que combater o comunismo. É a mesma coisa você dizer, eu sou um cristão e você não prega para ninguém. Eu sou Cristo, eu sou cristão para mim. Só que ninguém sabe. Só que não quero que ninguém saiba. É como se você quisesse o céu só para você. Tá. Enquanto nós somos conservadores e nós não abrimos os olhos daqueles que não são, a esquerda, é o que eles querem, né? O sistema Karl Marx é o que eles querem, continuar implantando o sistema deles, porque a esquerda ela não tem medo de se manifestar. Eles falam escancaradamente quem são. Bem ousados. As regras, as leis que eles querem. Porque nessa pandemia uma minoria controlou uma grande maioria, né? Então, porque eles se posicionam. E o povo cristão não pode deixar de se posicionar, né? Eu particularmente assim, eu não me recordo se eu perdi algumas pessoas como amigo em decorrência do meu posicionamento político. Se eu perdi, foram falsos. Se eu perdi, já não eram amigos. Não eram amigos. E outra coisa, era esquerdista enrustido. Tá. Né? Porque conservador, porque não tem como a pessoa dizer que ela é cristã e você ficar calado diante do cenário que o país vinha correndo durante o percorrer desses últimos 16 anos com a esquerda no poder. Né? Não tem como você falar que o negócio estava bom. Se não entra a direita no poder agora, eu tenho certeza que nesta pandemia nós estaríamos pior do que Venezuela. Porque o nosso país já estava endividado. Sim. Estava com a dívida impagável. Hoje que a gente percebe, né? Então, se tivesse o Max, legal. que é o... Sim. Pastor, dentro das igrejas nós temos algumas pessoas que têm pensamentos esquerdistas e que não sabem disso, ou pessoas que têm pensamentos esquerdistas, sabem que são esquerdistas e estão ali da igreja. Tem bastante, tem pessoas que elas são esquerdistas, mas não sabem porque foram doutrinadas dessa forma. Sim. Né? Então ela veio durante um período, por exemplo, uma pessoa hoje que está com 30 anos de idade, com os 16 anos que a esquerda ficou no poder, a pessoa tinha 15, 14, 13, Sim. Né? E a pessoa foi sendo doutrinada de lá para cá. A geração Paulo Freire foi uma das piores gerações que o Brasil já enfrentou na área da escola, da educação. Então, de lá para cá, é difícil você conseguir tirar da noite para o dia uma ideia que foi enfiada na mente daquela pessoa, implantada na mente daquela pessoa para ela conseguir sair desse tipo de situação. O esquerdismo dentro das igrejas, os pastores, no meu modo de entender, tá? Os pastores deveriam sim se posicionar e alertar o povo, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não têm noção do abismo que eles estão indo. Eles estão olhando para o hoje, eles não estão olhando as gerações futuras, que é os filhos, os netos e os bisnetos. É tanto que se nós não tivéssemos feito em 2019 aquela manifestação? Não, a parte lá da aposentadoria, a Previdência Social, isso deu um branco aqui. Tá. Se não tivesse mexido na Previdência Social, nos próximos 10 anos ninguém se aposentava mais. As pessoas não sabem disso. Não sabem, porque tudo sempre ficou escondido. E a nossa mídia comprada não permite que as pessoas pensem mais. É né? verdade. Você vê tantas coisas acontecendo que deixam claro, né? Eu costumo dizer que a Igreja de Cristo, ela tem vários inimigos, né? Os inimigos da igreja são comunismo, esquerdismo, feminismo, socialismo. E as pessoas não sabem o que é. Esses são os nossos inimigos? Inimigos da Igreja de Jesus? Eu acredito que não seja inimigo. São pessoas que foram doutrinadas, pessoas que foram enganadas e nós precisamos abrir os olhos delas. Sim. Né? Nós não estamos... somos melhor do que ninguém. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte.
nós falamos direita e esquerda, né? Tem pessoas que falam assim, a questão da direita, da esquerda, acha que vocês da direita acham que são melhor do que o da esquerda. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte: eu sou uma pessoa que eu sou de direita pela questão do conservadorismo. As coisas que foram criadas para o conservadorismo, o trabalho que o presidente vem fazendo, Deus, pátria, família, os princípios que ele adota para dirigir a nação, isso nunca aconteceu. Hoje tem culto no Planalto. Direto tem culto, pastores indo lá. Na posse do pastor André Mendonça, como ministro terrivelmente evangélico, teve culto, celebrações na igreja. Onde você já se viu falar, em quantos anos atrás, no nosso país, houve culto no Palácio do Planalto? Eu não me lembro disso. Não teve. Não sei sobre isso. Não teve, por quê? Porque o pessoal sempre era roubalheiro, aquele negócio todo. Então, os valores cristãos, os valores da família estão sendo resgatados. Sim. E o pessoal que são doutrinados por Karl Marx são pessoas que receberam suas doutrinas, que são pessoas que são totalmente opostas ao que está acontecendo. Por isso que as manifestações dele não são manifestações pacíficas. Quando nós falamos em manifestações pacíficas, nós olhamos como o 7 de setembro, que lotou todo Nós estávamos lá. Brasília, os estados do país, né, não sei quantos milhões de brasileiros, todos reunidos no mesmo propósito. Não teve uma garrafa quebrada na rua, não teve nada. Por quê? Quem está envolvido nisso? Pais de família, trabalhadores, não tem noias, não tem baderneiros, vândalos. Né? E famílias com crianças com crianças de colo, carrinho de bebê, isso. Bicicletinha. Já a esquerda, eles reúnem 5, 7, 10, toda a manifestação que eles fazem é queimando a bandeira do Brasil, atirando fogo na bandeira do Brasil e depedrando banco, esses negócios todos. É porque as leis do nosso país, elas são fracas. A lei do nosso país, ela é fraca, porque num outro país que você... muito grande, né, de pessoas de esquerda fazendo as leis. Então, é por isso que nós temos que sempre combater a esquerda. Eu não sou defensor de político. Eu sou apoiador do presidente Bolsonaro por conta da sua ideologia, por conta dos princípios e valores bíblicos, né? A esposa dele é uma mulher também, uma grande mulher de Deus, a sua esposa. Michele Bolsonaro. E até tá tudo certo. Sim. A diferença entre nós que somos conservadores e o povo da esquerda é que a esquerda, o cara pode roubar, pode fazer o que ele quiser. As leis o beneficiam. As leis o beneficiam, porque tudo que eles fazem para tramitar dentro da Câmara é tudo para beneficiar quem não presta. E se eles erram, eles falam assim, roubou, mas fez. Sim. No nosso caso, não. O presidente está lá. Ele está fazendo um excelente trabalho dele. Se um dia falar que roubou, acabou. Vamos pro próximo. Não tem esse negócio de ter político de estimação. Nós estamos apoiando o presidente, porque o presidente é uma pessoa de direita, honesta, íntegra, e está desempenhando um trabalho essencial no Brasil, que está sendo reconhecido, os valores do Brasil estão sendo reconhecidos em outras nações. Mundialmente. Como presidente, ele foi para Dubai, ele entrou, lá só fica a foto do Sheik. Tinha foto dele do lado da do Sheik, dentro do palácio do Sheik. Isso nunca aconteceu com nenhuma autoridade de outro país. Isso para nós, para mim, que eu pesquiso política, essas coisas, para mim foi uma honra muito grande, porque eu vi os valores do nosso país sendo resgatados. Porque diferente da esquerda, o Lula, quando ele ia para outros países, ele só detonava o Brasil. Tem vídeos dele mesmo falando que ele chegava e falava que tinha não sei quantos, mais de 30 milhões de crianças na rua, e aquele negócio todo, e o próprio povo dele falava, não fala isso não, porque se o povo fizer as contas, não dá nem para andar na rua. Ou seja, uma informação então, completamente enquanto ele destruía lá fora, a nossa imagem agora está sendo resgatada. E eles não querem dar o braço a torcer de que o país está avançando. Não é pouco para uma, mas para 48 milhões de pessoas, para 68 milhões de pessoas, você calcula para ver quantos bilhões foi. Só de dinheiro investido na pandemia do governo federal, foi mais de 1 trilhão de reais investido
para poder combater a pandemia. O que os governadores dos estados fizeram? Nada. E aí, como é que você não vai defender um governo como esse? Como é que você não... Pastor, por que é tão difícil que parece que as pessoas pararam de pensar, né? Por que é tão difícil convencer uma pessoa de que esse trabalho está sendo feito, realizado pelo presidente, por toda a sua equipe, e as pessoas ainda assim são alimentadas pela mídia, obviamente, e ainda assim não conseguem enxergar além? Isso é fácil. É fácil? É fácil de responder. A mídia ela é totalmente corrompida. A partir do primeiro dia que o presidente da República ele teve numa entrevista. Obrigada, Euseni. Ele teve numa entrevista na Rede Globo, que estava a Renata Vasconcelos e o William Bonner, que ele disse para a Rede Globo que ele iria, aquele dinheiro da União, 6 bilhões, 600 milhões de reais por ano que eles ganhavam para o grupo, não iriam ganhar mais. A partir daquele dia ele me ganhou. Tá. Por quê? Porque a Globo elegia quem eles queriam. Sim. Porque antigamente não existia rede social. Então as pessoas acreditavam no que eles transmitiam. E Rede Globo tem em todos os lugares do universo, né? Só que o que acontece? Só que o povo não está mais ligado tanto em televisão. O povo não está usando uma pessoa que ela é entendida, que ela é uma pessoa informada, ela não vai se informar através de televisão. Ela vai buscar as fontes também. Eu ouvi aqui porque na televisão você corta matéria, você corta vídeo, você edita vídeo, você faz o que você quiser. Sim. E na internet você consegue achar. Por mais que editem, você consegue achar o original, que é o todo. E essas pessoas que elas estão sendo enganadas, são pessoas que nem, por exemplo, passou na semana passada, colocando o ex-presidente, o presidiário, como na frente das pesquisas. Aí, quem estava lá? Onde eram essas pesquisas? Na entrada dos presídios. Ou seja, quem estava lá na entrada dos presídios? As esposas, as mães, as irmãs, a família, a parentela do preso. Aí eles pegam aquelas pesquisas de mequetrefe deles lá e lançam na televisão dizendo que o povo está achando que o Lula vai ganhar. A resposta é simples. TSE. Se eles colocarem as urnas eletrônicas para ter voto auditável, se tivesse feito isso no primeiro turno, o presidente Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno, não tinha segundo turno. Não precisa ser muito inteligente para entender também, Sandra, que no período das eleições, a votação ela é automática. Quando se vota, quando termina, meia hora, 40 minutos depois já tem todo o resultado. Sim. Eles manipularam por 2 horas. Eles tentaram tirar, foi pego um hacker, que o presidente ia mostrar esse hacker para as pessoas, mas ele não quis porque ele sabia que ele ia ser preso. Que esse cara tirou não sei quantos milhões de votos do presidente para colocar pro Haddad, que ele foi contratado para isso. Então as pessoas elas querem manipular. Por quê? Porque se a esquerda voltar para o poder, vai voltar a ter dinheiro de novo, para a Lei Rouanet, o dinheiro que é usado, dinheiro público, que é usado para poder manter artistas do ele não. Esses artistas do ele não são aqueles artistas que ficaram ele não. Por quê? Porque usava dinheiro da Lei Rouanet. Luan Santana, um cantor, um cara famoso, conhecido, ia fazer um evento, pegou 5 milhões de reais da Lei Rouanet, bancava o seu show e todo o cachê entrava livre. Você faz um evento, não sai 1 centavo do seu bolso e todo o cachê sai livre. Aí é fácil você ter jatinho, famoso, helicóptero, assim. fazenda, assim. Cadê? O pessoal sumiu tudo. O pessoal da lacração sumiu tudo. Por quê? Acabou a mamata, acabou o dinheiro da Lei Rouanet, o dinheiro está sendo investido agora no agro, está sendo investido agora como é que fala? Em estradas. Quantas estradas foram feitas aí? O Rio São Francisco, coisas que foi prometido mais de 20 anos. Deveria mostrar um pouco mais do que é feito, se bem que mostrar onde, né? Então, as redes sociais. Canal conservador. A culpa é do próprio. Então, existe esses canais. O presidente existe esse canal. É o Canal Brasil. Tá. Só que é pouco visitado. O que o presidente faz é suas lives, mas o povo, eles assistem, mas não compartilha. Então é difícil de você levar a verdade ao povo. Se nós estivéssemos num país que não fosse um país corrompido por uma mídia socialista, comunista, como é as nossas mídias de hoje, eles teriam com certeza como mostrar a verdade.
Porque se eles mostram a verdade, se toda a mídia fizesse uma reportagem das obras que estão sendo entregues, do Rio São Francisco lá, o pessoal do Nordeste ficaram durante décadas sem água e agora tem, Sem água. com 2 anos de mandato, quer dizer, não, porque já estava tudo pronto, que nada, tem vídeos dele de 2010 falando que era para estar pronto e não Que na estava. verdade é um país que precisa de muito conserto, né? De muita coisa para ser feita em tão pouco tempo. O Brasil ele é um país rico, abençoado por Deus. Uma das coisas uma frase que o presidente falou também que me chamou muita atenção é só parar de roubar que sobra dinheiro. E é verdade. Então, olha quanto dinheiro. 3 anos de mandato sem corrupção. Sem corrupção. O dinheiro está sendo Apareceu- empregado agora da maneira correta, né? As pessoas estão aí. Aí o que acontece? Fica essa briga do governador do estado de São Paulo, o presidente baixa o valor do combustível na Petrobras e aí o governador do estado de São Paulo vai lá e aumenta o ICMS. Sim. O povo não se informa e coloca a culpa no presidente que por causa dele que está o combustível alto e não é. Que é narrativa, O né? governo estadual, ele não trabalha, não faz nada e ele leva a média de R$ 2,47 com todos os impostos por cada litro de gasolina vendida. Por cada litro. O governo federal leva 87 centavos por litro. O gás de cozinha já não tem cobrança de imposto desde março de 2021. O pessoal não tem mais e continua. Sabe quando o governo do estado de São Paulo ganha por cada bujão de gás, ele ganha R$ 47 sem fazer nada. Sem fazer nada. Aí o povo não se informa e coloca a culpa no presidente. ICMS em cima da carne. A carne aumentou bastante. Então, se não baixa o ICMS, fica difícil abaixar o valor do combustível, alimentação e tudo Pastor, mais. está chegando algumas perguntas aqui, mas antes de fazê-las, o senhor... Está nas mãos do Senhor. Eu creio que Deus, por mais que tentam fazer de tudo, Deus não vai esquecer do que está sendo feito. O nome dele está sendo glorificado dentro do Palácio da Alvorada. Agora voltou. Voltou. Nós estávamos falando sobre 2022, sobre o nosso temor ou não temor das eleições, TSE. Então, o TSE, ele, em 2014, ele foi feita uma votação para que os votos fossem auditáveis, né? Sim. O que é um voto auditável? O que a esquerda faz para manipular a informação? A esquerda, eles pregam que aqui vai estar a urna, você vai digitar, vai sair um papelzinho, você vai sair na mão, você vai mostrar para quem você... Eles acham isso. Eles falam que é isso, Eles né? afirmam É uma que é narrativa, isso. uma narrativa das mais feias possível. O que é um voto auditável? É a urna eletrônica e do lado tem uma outra peça, uma impressora que cai dentro do acrílico. Você volta aqui, você não consegue ter acesso. Ou seja, quando sair o voto aqui, sai o auditável aqui. Ou seja, não vai ter como dar diferença de informação que você na contabilização das urnas. Por quê? for. Porque se falar assim, não concorda, então tá bom, vamos contar. Antigamente demorava-se, às vezes, 5 dias para poder contabilizar e mostrar, quando era manual, para poder mostrar quem era o presidente do próximo ano. Se porventura isso acontecer, o pessoal já não ia querer permitir roubar ou manipular as urnas. Porque ele sabia que ia dar contabilização e aí o pessoal do TSE, que o ministro Barroso, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é o responsável lá, o nome dele ia para baixo, porque ele ia ter que mostrar por que estavam esses números dando errado. Então, a política para 2022... com todos os problemas, com todos os cenários, o presidente também está trabalhando, né? Colocou um general do exército aí para poder apoiar lá o pessoal, ficar em cima. Então ele disse que não vai ter fraude, mesmo que não seja com voto auditável. Então eu acredito que Deus está no controle de tudo. Nós vamos continuar trabalhando, divulgando o trabalho do presidente. E eu creio que o presidente, dia 1º de 2023, estará na cadeira novamente eleito. Que nós desejamos, né? Isso. O presidente de direita no poder. Pastor, estão chegando algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, né? Mas quando como discipular e orientar os irmãos em Cristo Jesus a entender a política? Eu tenho usado muito uma frase, né?
que assim, hoje nós precisamos falar de fé, de Cristo e de política para podermos falar de fé daqui a pouco. Nós precisamos falar de política. Exatamente. Nós precisamos ensinar política para que a gente possa falar sobre a nossa fé. Exatamente. Né? Não vai demorar muito, nós não teremos mais um exemplar da palavra de Deus nas mãos. Exatamente. Alguns pastores já começaram a incentivar os seus membros a memorizar os versículos, a gravar os versículos, para poder ter daqui a pouco, né? Em outros países já acontece dessa maneira. Acontece, inclusive tem leis tramitando, né, dentro da Câmara, que deputados federais e estaduais de direita conservadores não permitem que a lei seja aprovada. Tem algumas pessoas que, me perdoem a expressão, são meio ignorantes concernente ao que tange política, que eles dizem assim, que é o tema do nosso debate, da nossa conversa. Fé e política andam juntas. Fé e política andam juntos? Tem que andar. Tem que andar. Tem que andar, porque uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, isso aí já é o princípio das dores, isso aí você tem que deixar acontecer, isso aí... não adianta lutar contra isso. Eu falo assim, então faz o seguinte, quando você sair do seu carro, não tranca ele, deixa aberto, deixa com todos os seus pertences lá dentro. Nada. Quando você sair da sua casa, não fecha a janela, não tranca a porta e deixa acontecer. Já é o princípio das dores, vai acontecer as coisas, então você não pode evitar. Ah, não, mas isso aí não. Aí eu falei, então, quer dizer, para isso você quer conservar, você quer guardar. Agora, princípios, valores e lutar contra o comunismo, o socialismo, você não quer? Deixa o vento Deixa a vida me levar. É a ignorância da pessoa. É a ignorância. Às vezes não é nem ignorância maldade. como falta de conhecimento. Não é nem maldade da pessoa. A ignorância é como falta de conhecimento. Entendeu? Então, essas pessoas os pastores de igreja, eles teriam que sim, no meu ponto de vista, teriam que sim, colocar o ponto de vista dele. Eu não posso obrigar um membro da minha igreja a escolher o presidente da república, mas eu posso orientar ele colocando o meu ponto de vista. Pastor, o senhor sendo pastor presidente da igreja, o senhor orienta os seus líderes a falar sobre política, a ensinar política na igreja? Não. É assim, eu separo bem as coisas. Tá. Quem me conhece, o pessoal das nossas igrejas, quem me conhece sabe o meu ponto de vista político. Ele sabe que eu sou conservador. Se tem alguém no nosso ministério que é pro lado da esquerda, não deixou a demonstrar. E se chega no ato da urna e ele não vai votar na mesma pessoa que a gente quer que continue ajudando o país, eu também não vou criticar. Só que acontece, nós temos que manifestar o nosso ponto de vista, alertar, orientar as pessoas, porque assim, quando o pastor ele impõe a pessoa a votar em alguém, quando dá erro, o pessoal vem tudo pra cima. Tá vendo, pastor? O senhor falou aí, ó, tá vendo? O cara tá envolvido em escândalo, tá vendo? O cara aprontou. Quando o pastor acerta, ninguém fala, pastor, você estava certo. Olha, que bacana. Pastor, que legal, que bacana, Elogia. você falou, mas o pastor errou, aí... Então tem pastores que eles precisam se posicionar, porque é o futuro da igreja. Na pandemia, foi uma resposta para o que está preparado para a vinda do anticristo. Após o arrebatamento da igreja, para quem é pré-tribulacionista, como eu sou. Eu acredito que a igreja será retirada da face da terra. Nós não passaremos que não passaremos pela tribulação, pela grande tribulação. Eu acredito no pré-tribulacionismo, que Cristo virá arrebatar a sua igreja, assumiremos, a igreja será retirada da face da terra, no abrir e fechar de olhos, estaremos com Cristo nos ares, após passar os 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja desce adornada com Cristo, e aí Cristo vem faz a sua vinda triunfal para aqueles que passou pela grande tribulação e não negaram a Cristo. Então, essa pandemia ela veio para poder mostrar que o que eles são capazes de fazer para poder trancafiar todo mundo e deixar você sem congregar. Porque igrejas católicas foram fechadas, igrejas evangélicas foram fechadas, ministérios grandes foram fechados. Muitas pessoas que hoje estão no mundo nós não conseguimos resgatar mais. Muitas pessoas se afastaram da igreja por conta dessas regras. E a igreja de Cristo, nós sabemos muito bem que tem um pessoal aí que não liga muito para as coisas, mas tem as mãos, né? Tá ficando... Voltou. Então essas pessoas, elas acabam
não se atentando a isso, mas essas leis que foram criadas para não deixar as igrejas abrir, já é uma preparação para o futuro. Vai chegar um momento que eles vão ditar e falam, não, nós já fizemos uma vez e conseguimos, Sim. vamos fazer de novo. Tanto que os ministros do STF foram lá e deram canetada que era proibido abrir. Né? E ficamos cultuando 4 meses dentro de casa. Não era fácil, a gente preocupado com ovelha. Quem é pastor de verdade, ele se preocupou. Quem é lobo, devorador, o cara não se preocupou com nada. O cara falou que se exploda. Eu não, estava em São Paulo, não podia descer para cá. Para entrar aqui de vez em nunca não dava, porque eles não fecharam tudo, apesar de eu ter casa aqui. Mas eu vi a dificuldade que foi para você conseguir voltar aos cultos. Sim. Eu fui a inaugurar a igreja de Itariri em 1º de dezembro de 2020. Quando eu joguei o cartaz lá, já vieram as denúncias. O povo já denunciando. Ainda bem que o rapaz da prefeitura de Itariri me conhecia. Ele tem meu número, ele me ligou. Falou, pastor, fizeram um monte de denúncia aqui. Eu falei, ó, não tem como cancelar. Vai seguir todo o protocolo sanitário e nós vamos ter que fazer. E ele falou, deixa comigo. As polícias passavam, mas não fazia nada, não falava nada. E já outras vezes, aí quando parou no ano de 2021 também, de novo, não tivemos o que fazer. Então, é tudo uma preparação. Sim. Tá tudo ficando preparado. E se o povo cristão se calar, só vai complicar a situação. Nós vamos sofrer mais. Existe o arrebatamento da igreja? Existe a volta de Cristo? Sim. É cumprimento da palavra de Deus? Sim. Mas tem um tempo para isso acontecer. As pessoas, elas se calando, elas podem sofrer antes do tempo chegar. Porque você vai abrir mão dos seus princípios, valores, dos seus direitos e vão amordaçar. E o artigo 5º da Constituição nos dá o direito do livre-arbítrio, de você congregar, o culto é inviolável. Mas você viu que nesse período fomos desrespeitados. Fomos desrespeitados e ficou ruim para todos nós. E mostramos que eles são mais poderosos. Por isso que eles temem, né? Temem o povo cristão, o povo de direita, o povo família. Eles têm temor, né? Dessas pessoas. Foi o que aconteceu com o faraó, né? Quando o faraó, depois de José, quando mudou, saiu Ramsés para entrar o outro faraó, que ele não conhecia a outra geração de José depois de 400 anos, ele viu que o povo cristão, o povo hebreu começou a crescer. A primeira coisa que ele fez, falou, vamos escravizar, porque se o povo está crescendo, né? No Êxodo 14, se o povo está crescendo, nós vamos daqui a pouco nos render a eles. Então vamos escravizar eles, vamos tirar o poder deles, vamos desarmar eles. Dar mais trabalho para que eles não tivessem família. Exatamente, para não crescer mais. É isso, que eles é o que eles tentam fazer com a gente. Né? Exatamente. Eles fossem contra a lei, né? De crescer-vos e multiplicar-vos. Mataram os primogênitos, né? Os homens, só as mulheres ficaram. Não deu certo isso. Deus é maravilhoso. O povo estava em família, estava fazendo filhos. Ainda que estava. Que é a nossa herança. Ainda que chegaram em Piranhote lá, chegaram num lugar, num beco sem saída, Faraó atrás, Mar Vermelho na frente, Migdol aqui, e Baal-Zephon do lado de cá. Baal-Zephon era a cidade de canibais. Migdol era montanhas rochosas pontudas que cortavam, então ninguém transpassava por nenhum dos dois lados. Na frente Mar Vermelho e atrás Faraó, o povo ficou sem saída. Mas o Deus que prometeu, o Deus que levou Moisés, foi o Deus que disse para eles, o que você tem na mão, Moisés? Toque nas águas. E a Bíblia diz que o povo passou a seco. Diga ao povo, faz parede. O Deus que nós servimos, ele faz parede de água. Deus. O povo atravessar. Que marche, né? Isso aí. Ou seja, o milagre sou eu, quem marcha são vocês. Sim. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. É muito bom ter um pastor assim. E a igreja precisa aprender, né? A igreja precisa aprender. Eu me preocupo muito com o estudo da palavra de Deus. Eu sou um pastor assim que eu me dedico. Quando eu vou ministrar para eles, eu me preocupo como se eu fosse pregar em um grande evento. Quando você é pastor de uma igreja, tem pastor que fica tranquilo. Eu não. Eu já me preocupo em sempre dar uma mensagem diferente. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, se você repetir uma mensagem que você pregou há 2 anos atrás, o pessoal fala, pastor, não tem mais conteúdo, não? Pastor, está repetindo uma mensagem, apesar que Deus fala de formas diferentes no mesmo texto, né? Mas eu me preocupo muito em sempre levar algo novo para as pessoas. Que nem, por exemplo, tivemos o culto da passagem do ano. Eu fiquei alguns dias lendo e 2 dias separado dentro de casa, sem sair,
para poder extrair o melhor da palavra de Deus, para poder dar a palavra profética Culto da virada. do culto da virada de 31 para o dia 1º. Bem, você veja o pastor também é o pastor que gosta de subir os montes em oração, levar o povo em adoração. E isso é tremendo, né? Porque assim a nossa fé é fortalecida. Tá. Deixa eu fazer essa pegada, Sani. Nós temos aí algumas pessoas nos ouvindo, pastor, e algumas pessoas fazendo perguntas. Vamos responder as perguntas. Vamos lá. Tamires, Bárbara, Leia, Lia Torre, pastor Jonas. Temos um pastor Jonas aqui nos ouvindo. Amém, pastor. Deus abençoe. Pastor José Silva. Amém, Carlos pastor Alberto. José. Pastor José é uma bênção. Nome de Deus. Ele Zeca Gomes, muito obrigada pela participação de vocês. Tem duas perguntas aqui dos nossos internautas. Como a igreja pode ajudar a derrubar narrativas esquerdistas que enganam as pessoas? O pastor da igreja, ele não pode ser um pastor medroso. Ele tem que ser um pastor destemido e conservador de direita, que pregue a verdade, doa quem doer, e ele precisa alertar o povo disso. Se cair nessa ideia, de como muitos pastores têm aí, que é o tema de hoje, fé e política não combina, a pessoa que fala isso é uma pessoa herege, é uma pessoa que não conhece de Bíblia. Se você for ver, José foi governador do Egito. Se você for ver, Daniel foi senador do alto escalão do reinado passado. Você vai ver, Ruth também foi mulher que mexia com política. Sempre Deus levantou pessoas. Débora foi uma juíza. Deus sempre levantou muitas pessoas para combater esses tipos de problema, porque esse problema de política não é de hoje. Se você for olhar nos romanos, lá de trás, era a mesma coisa. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, todo dia você vai ver como é que era o sistema deles. Então, os pastores de hoje, eles não podem ser omissos. Eles têm que combater, sim, orientar. Ele tem que orientar, falar assim, porque não tem como você ser dizer assim, eu sou cristão, mas eu sou de esquerda. Não, eu não tenho ministério grande. E eles conversam muito comigo, ele fala, pastor, o que acho que assim vai melhorar um pouco o sinal. Aí, tá vendo? Já voltou. Viu? É uma ótima dica. Pastor, nós temos uma pessoa aqui que pergunta: durante a doutrina de Paulo Freire, você é a favor de ensinar as crianças em casa no estudo homeschooling? Nós falamos um pouquinho nos bastidores sobre homeschooling, né? Então, eu não sou contra, né? Porque primeiramente é um sistema que eu não conheço, mas eu ouvi falar, até por seu intermédio também, que é muito bom. Mas se isso for entre Paulo Freire e homeschooling, com certeza homeschooling. Com certeza homeschooling. É que eu acho que as pessoas conhecem pouco sobre homeschooling, né? O que aconteceu na pandemia, né, das crianças virem para casa e serem ensinadas pelos seus pais, isso não é homeschooling, né? Não. Homeschooling é um programa que tem um projeto feito, montado. Tem cronograma, né? Isso muito conhecido. Os pais são orientados, né? Sempre. E no Brasil está engatinhando, apesar de que é um projeto que está bastante eu sou a favor. ativo. Entre Paulo Freire e homeschooling, com certeza. Não, tipo assim, falando assim, obviamente que esse projeto ele é 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor, né? Entre Paulo Freire, com certeza, eu sou a favor. Pastor, o nosso tema, né? Fé e política andam juntas. Como é que a gente faz para que as pessoas discutam política, aprendam política e não sejam taxadas, né? Como até muitas vezes pelos próprios irmãos em Cristo Jesus, de que você é um político, você quer se beneficiar da política. Como é que a gente separa a boa política da política ruim? Irmã Sandra, isso aí é muito fácil de responder. É você saber o momento certo de você se manifestar e pôr a sua opinião, né, em tese ali. Porque o que acontece? Tem gente que deixa isso entrar também, não sabe separar as coisas. Ele começa a falar sobre política, já começa a ficar nervoso, já começa a se alterar, começa a ofender as pessoas. E você discutir política não é ofender ninguém, é você mostrar a realidade. Se você tem argumento suficiente para você provar que a pessoa está errada, maravilha. Se você não tem, não adianta ficar nervoso. Recolhe a insignificância, vai buscar informação, procura a pessoa e fala, eu tenho a resposta que você precisa, com propriedade. Entendeu? Então, o que muitas pessoas não gostam é que tem muitas pessoas que fazem daquilo uma prática diária.
fica doente, já não trabalha, não tá mais no meio de pessoa, em reunião de família, se torna uma pessoa viciada naquilo, né? Nós somos uma pessoa que gostamos do que é certo. Sim. Né? Não somos uma pessoa viciada em política, nós gostamos de combater... De políticas públicas que funcionam. Que funciona e faça a diferença. Que funciona. Que faz o bem para a sociedade, o bem para a comunidade. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa dizer assim, por que eu sou contra? A senhora ia me fazer uma pergunta sobre o socialismo. Isso. Né? Por que eu sou contra a esquerda? Porque a esquerda, o sistema que eles têm para tomar conta de uma nação foi criado de Karl Marx e também de uma outra pessoa, que até anotei o nome aqui, esqueci o nome dele, deixa eu entrar aqui rapidinho pra gente ver. Porque tem pessoas que não têm noção do que é ser uma pessoa comunista ou socialista, né? Muita gente não sabe. Não sabe. Frederick Engels e Karl Marx, né? Esses dois aqui são duas pessoas que eles implantaram o socialismo e o comunismo. Karl Marx é o pai do socialismo. O que eles querem? Um certo professor, na escola do Texas, ele estava dando aula para os alunos e lá começou um debate na escola, os alunos dizendo assim, olha professor, nós somos a favor do socialismo porque nós queremos igualdade para todos, porque aí ninguém fica pobre, ninguém fica rico, aquele negócio todo. O professor chegou para os alunos na escola e falou assim, então beleza, então vamos fazer aqui um trabalho sobre socialismo, só que não vai rolar dinheiro, vai rolar nota. As notas da prova de vocês. Nós vamos colocar as notas da prova de vocês como pagamento do que vai acontecer aqui. E aí eles entraram no debate, conversando tudo, e todos falando, não, nós somos a favor do socialismo, nós somos a favor do socialismo. E aí chegou um momento lá que o professor foi e deu a prova. Quem estudou muito, tirou B. E quem não estudou nada, tirou B. Os que tiraram B, que é os que estudaram bastante, ficaram tristes. Porque ele viu que a nota que ele estudou para poder tirar, que era o A, não conseguiu tirar. Porque quando você coloca de frente o socialismo, ele começa a equilibrar as coisas só no começo, para mostrar que vai dar certo. Então, esses alunos, eles começaram a achar que não era justo, porque os outros demais deveria ter estudado como eles estudou. Mas Sim. O socialismo é isso. Eles querem pegar de quem faz mais para dividir para quem não fez nada. E aí fizeram a segunda prova, na segunda prova, aí tiraram C. E nisso já começou a gerar um certo conflito. Por quê? Porque o professor tirava pela média. Tá. Aí o pessoal que já tirava A sempre já ficou meio desanimado, porque falou assim, nós estamos tirando... Nos dedicando, dedicando agora, e os que já não faziam nada, acabaram de não fazer nada, porque eles ficaram contentes. Eles não fizeram nada e tiraram B. E tiraram uma nota boa. Quando chegou na segunda prova, que tiraram C, e aí eles falaram, nós não vamos estudar de novo, porque os que se mataram de estudar, eles vão nos dar nota. E aí o pessoal que estudou começou a ficar preocupado. E começou a gerar um certo desconforto. E quando chegou na terceira prova, que tiraram D, que é o vermelho. Por quê? Porque os que estudavam começou a se igualar aos que não estudavam. Porque ele disse assim, eu não vou estudar para poder dar nota para ninguém. Aí o professor entrou na sala, fez uma reunião com eles, falou, tá vendo como o socialismo não funciona? E é o que o pessoal quer implantar dentro do país. O pessoal da esquerda, eles querem pegar a casa que está desocupada, você tem 2 casas, 3 casas, tem uma casa de renda, desocupou, não, você tem 2 casas, vamos invadir sua casa porque tem gente que não tem. Então eles querem pegar quem trabalhou, quem se esforçou, quem se dedicou a vida inteira para poder dividir os bens. Esse é o sistema do socialismo, que não funciona. E todo país que o socialismo ele entra, ele quebra. Ele se arrebenta, porque o governo começa a tirar de quem tem muito para dar quem não tem nada. Chega uma hora que quem tem muito, ele tem que manter o padrão dele. Aí ele deixa de trabalhar e fala assim, eu vou parar de trabalhar, não vou me esforçar mais, porque estão tirando do que eu construí para dar para quem não tem. O que acontece? O país quebra, porque tudo acaba.
com a tá aí o Argentina, Chile, a mira, né? como é que fala? Cuba. Agora tem o outro aí, o Chile, que agora entrou o rapaz lá comunista. Vamos observar o que vai acontecer com o Chile, né? Então, tudo isso aí é o que acontece. Esse é o sistema que os pastores ficam calados, Max. Sim. Entendeu? E tem gente que apoia o partido que era para ser dos trabalhadores, mas não é, né? Apoia esse partido socialista, comunista, de esquerda, mas não sabe de nada disso. Se você pegar algum esquerdista e perguntar para ele o que é socialismo, o que é comunismo e o que é capitalismo, ele não vai saber te responder. Ele não sabe te responder. Por quê? Porque ele fala aquilo que vendem para ele, aquilo que ele ouve. Ele não estuda. Você pode ver aí que cada vexame que eles passam em entrevista, eles vão querer lacrar com alguma informação, pega alguém que estudou, os coitados passam vergonha. Porque não se dedicaram, né? Exatamente. Estamos em queda ou estamos ao vivo? Abriu a porta, o sinal entrou. Que ótimo. Glória a Deus. Pastor, o que você quer falar? Quais são as suas considerações? Nós estamos caminhando para o final, você acredita? Passa rápido, né? Passa muito rápido, Tinha mais pedidos tinha mais aqui? Perguntas do homeschooling, né? Uhum. Liderança. Tinha uma pergunta aqui sobre a igreja. A igreja apostólica de Jesus em Peruíbe, ela segue doutrinas, regras, uma igreja muito reverente. 10 minutos? Temos 10 minutos. Tá bom. Bom? A nossa igreja. Como é que é a doutrina da igreja? A nossa igreja, nós pregamos a palavra de Deus. Doutrina é uma coisa, usos e costumes são outras. Tá. E as pessoas confundem doutrina com usos e costumes. Doutrina é para ser seguido. Usos e costumes é o RI, que é o regulamento interno da igreja. O pastor da igreja, ele abre o ministério, é criado o RI, que é o regulamento interno da igreja, e ele impõe as coisas que ele quer. Que seja, por exemplo, a pessoa que é da Deus é Amor, lá o saudoso Davi Miranda, um grande homem de Deus, ele fez o RI, que é o regulamento interno da igreja. Ele falou assim, Deus falou comigo que a igreja tem que ser assim. Quem quiser congregar lá, vai ter que seguir aquilo lá. Não adianta você congregar numa igreja e ficar debatendo com o seu líder, com a sua liderança, querendo impor coisas que você chegou depois, entendeu? Se você não está satisfeito com o ministério, eu sou a favor que a pessoa saia e procure outro ministério para poder congregar. Há tantos, né? Tantos lugares, isso para poder agradar todo tipo de gente. No nosso ministério não tem um problema de usos e costumes, né? A mulher usa calça, ela pode se maquiar, ela tem que ficar bonita para ela tem que se sentir bem, ela tem que ficar bonita para o marido para ela. Não adianta você chegar numa igreja, que é meu modo de entender, que eu já fui de ministério assim, você entra, a mulher num canto, o homem no outro, já começa a divisão dentro da igreja. Quer dizer, no culto eu tenho que estar separado, em casa eu tenho que dormir junto, né? Quer dizer que se Jesus vem buscar a sua igreja, se eu estiver do lado da minha mulher, eu não vou. Quer dizer que se eu estiver tomando banho, Jesus vem arrebatar a igreja, eu não vou porque eu estou nu. Quer dizer que se eu estiver no momento íntimo com a minha esposa e Jesus vem arrebatar a igreja, nós não vamos subir porque nós estamos no momento íntimo e aquilo é vergonhoso. Então são casos que as pessoas criam em suas mentes que bloqueiam a realidade, e a culpa disso tudo são pastores que eles não trabalham isso não ensinam. E eles misturam. Eles falam que a doutrina, eles confundem doutrina com usos e costumes. Pastor, muito honrada em tê-lo aqui, né? A honra foi minha. Nossa, que honra poder, assim, eu creio que a gente poderia ficar aqui ainda um tempão, porque tem assuntos, né? Tem assuntos que nós não tocamos, que eu tenho certeza que o pastor até gostaria de falar para quem está nos ouvindo. Eu queria só falar uma coisa. Fala, pastor. Eu vou, aí eu acho que em 2024, posso sair pré-candidato a vereador na cidade. Porque eu gosto muito de Peruíbe, né? Eu sou uma pessoa que eu tô aqui há 15 anos já. Pastor, política em Peruíbe. A gente pode gastar esses últimos finaizinhos aqui falando de política em Peruíbe. Porque o tema da nossa live sempre é um tema amplo. Sim. Brasil versus Peruíbe, expectativa versus realidade. E aí a gente escolhe o tema, né? Que é o nosso hoje, fé e política andam juntas. Política em Peruíbe. Então, política em Peruíbe
é até meio complicado de se falar, né? É uma cidade pequena, 70 mil habitantes. Pessoas se conhecem, mas assim, Peruíbe é uma cidade abençoada por Deus. Tem muitas igrejas, tem muita gente orando, né? Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de bem. O problema de Peruíbe é que, não generalizando, mas assim, a gente tem a velha política de Peruíbe. Sempre as mesmas pessoas que sempre trabalharam para manipular a massa, para manipular os recursos da cidade. Né? Se nós temos um prefeito honesto que entra na política e o povo para de eleger corrupto, porque a grande maioria da culpa, irmã Sandra, da cidade de Peruíbe estar na situação que teve, foi o voto de quem vendeu o seu voto. A partir do momento em que eu vendo meu voto por um bujão de gás, por uma telha, por uma cesta básica, por R$100, por R$150, por R$200, o valor que seja, se eu for cobrar alguma coisa desse vereador, ele fala assim, eu já te paguei. Eu já te paguei. Então, Peruíbe sofreu bastante nessa pandemia, porque houve sim uma omissão do prefeito da cidade e de uma... Vou falar em média de uns 80% dos vereadores da cidade, que ficaram tudo do lado do prefeito. Porque o vereador ele é eleito pelo povo da cidade para fiscalizar o prefeito, as obras do prefeito, e buscar recursos para a cidade, com emendas parlamentares com os seus partidos aliados. Com deputados federais, estaduais, enfim. E o que mais aconteceu aqui foi o quê? Desviar o dinheiro da Covid, que foram R$7.326.000. Eu fiquei debatendo com o pessoal, a equipe ou o próprio prefeito na rede social, eles dizendo para mim que o dinheiro não tinha entrado. Entrei no site do Senado, peguei o link dos recursos e peguei o valor que foi enviado no dia 4 de abril de 2020. Foi enviado os 7 milhões. Teve até uma votação para poder mostrar para o povo se eles mostravam para onde ia o destino do dinheiro ou não. Quando o povo mais precisou, deixaram o povo na mão. O prefeito da cidade só veio colocar 2 cilindros porque a Band veio filmar. O próprio médico daqui falou assim, esses 2 cilindros tá aí porque o Datena mandou filmar aqui e eles colocaram aqui agora. Ou seja, como é que você é um ser humano, você vê pessoas padecendo, sofrendo, passando necessidade e você manda trancar tudo, mas eu não abro mão do IPTU, a prefeitura não paga a cesta básica, como é que essas pessoas vão se manter? Sim. Sabe o que aconteceu? Debati com eles lá, pessoas ficaram entrando, pessoas me procurando, pedindo pelo amor de Deus para me ajudar com cesta básica. Para me ajudar com cesta básica. E a igreja ajudou muito. Não, né? Então, aí eu fiz meu trabalho social. Não só a igreja evangélica protestante, mas a igreja católica também. Das enchentes do frio, nós fizemos também trabalho de cobertas, alimentações, fizemos todo tipo de trabalho. Foi isso que eu cobrei da prefeitura, porque é muito fácil você recebe os impostos, não vê o dinheiro da prefeitura ser usado, o dinheiro público ser usado de uma forma legal, e o dinheiro simplesmente desaparece e você não vê o povo sendo beneficiado com isso. Porque Peruíbe foi liberado agora o dinheiro para poder terminar o hospital. Foi dado cheque pelo prefeito de São Paulo e o governador do estado de São Paulo. E os recursos não começaram a mexer ainda. Diz que vão mexer. Vamos ver. É o que a população espera, né? Então. A população aguarda. O que eu vejo assim, que tem muitas pessoas na cidade que querem contribuir, né? Não necessariamente se candidatar. Competir politicamente, mas querem ajudar a cidade a fazer alguma coisa em benefício das pessoas. Agora você imagina se tem essas pessoas do lado querendo ajudar e com prefeito bom e vereadores bons. Peruíbe vai ser uma das melhores cidades. Vamos ter o melhor hospital na cidade, as famílias serão respeitadas. As famílias serão respeitadas, todo mundo, porque o povo de Peruíbense, eles merecem respeito. Eu ajudo famílias até hoje. Sim. Eu não vou dar nomes nem nada, mas pessoas me chamam no particular, eu não tenho como falar não. Eu tenho um cadastro no mercado aqui, que eu dou o nome lá para a pessoa, eu faço o Pix pro dono do mercado e libera. Porque coisas que era para a prefeitura fazer, mas eles não fazem. Só quando tá chegando perto das eleições. E eu já faço meu trabalho social bem antes
de eleição eu pensar em candidatar alguma coisa. A Igreja de Cristo, ela naturalmente ela faz trabalho social, né? Uhum. Ela naturalmente faz. A igreja é um lugar onde as pessoas vão buscar ajuda. Exatamente. Ajuda espiritual, ajuda física, ajuda emocional e ajuda até financeira mesmo, social, exatamente. Né? Aquilo que ela precisa. A Igreja de Cristo, ela é uma porta aberta que está ali para socorrer. Por isso que a igreja, ela nunca poderia ter sido fechada na pandemia. Porque muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas ali entraram em depressão porque não tinha para onde ir. Uhum. E dentro da igreja poderia estar um pastor ali aconselhando, alguém dando uma palavra, né? E muitas pessoas precisavam de uma palavra. Exatamente. Às vezes não necessariamente de um alimento ou de uma ajuda financeira. Exatamente. Mas de um consolo, de um abraço, né? Que não podia abraçar, ainda não pode, né? Exatamente. Enfim. Pastor, estamos aí caminhando para o final. Maravilha. Uma live maravilhosa. Acho que você vai ter que voltar. A gente volta. A gente marca uma outra data, a gente volta sim. Eu quero que você fale aí para as pessoas, que você deixe a sua mensagem, a sua consideração, o seu foco, o seu objetivo. Fica em liberdade. Maravilha. Quero agradecer a irmã Sandra pelo convite. Está aqui representando aqui o povo cristão, o conservadorismo nessa noite. Agradecer a você aí que esteve nos acompanhando pelas redes sociais. Compartilhe essa live aí. Talvez alguma coisa que saiu aqui possa ajudar a esclarecer, abrir a mente de algum amigo aí que você tem, que é esquerdista. Ele não sabe por que ele é esquerdista, ele não sabe o significado de nada, né? Então, se podendo compartilhar essa live, sempre fica ligadinho aqui no programa, né? Conservadorismo, Voz Conservadora Gospel. Então, sempre divulga aí o trabalho da irmã Sandra, tá bom? Que é um trabalho cheio da presença de Deus, um trabalho excepcional, uma equipe maravilhosa aí. Quero externar meus agradecimentos a todos, a minha esposa, que está aí, os meus filhos. E que nosso ministério, que Deus abençoe todo o nosso ministério, todos os nossos obreiros. Um beijo no coração de todos vocês, que todos nós possamos ter aí um 2022 abençoado pelo nosso Deus. Amém? Amém. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo hoje. A nossa intenção aqui é informar, divulgar, ensinar, orientar e também aprender, né, pastor? Exatamente. Como eu aprendi contigo hoje. E isso que muitas vezes a gente está aqui nos bastidores, se a gente tivesse gravado alguma coisa dos bastidores também teria sido bem legal, porque eu aprendi muita coisa contigo hoje, muito honrada pela tua presença. Obrigada por você que está nos ouvindo, que você possa ativar lá o sininho, curtir, compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.